Quando o Cruzeiro mais precisa, a torcida sabe que pode contar com ele. Tem mais pancada, mas dá para aguentar aí até o final do ano. Contra o cansaço, contra a marcação implacável, Everton Ribeiro é o maestro do time, que está pertinho do 4º título brasileiro. 4 virou um número mágico para o Galo quando o adversário é o Flamengo. Segunda vitória seguida sobre o rival com 4 gols do Atlético. Veja como foi agora no Globo Esporte. Muito boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar. Que jogão, hein, gente? Você viu ontem? Mais uma goleada do Atlético para cima do Flamengo. O que é isso? E o craque Diego Tardelli, que estava suspenso, foi para o jogo. A Justiça Desportiva suspendeu a punição e valeu a pena o esforço. Ele bem que poderia ser um mero espectador e não seria em campo. Abrir mão de estar em mais um Atlético e Flamengo? Mandava mensagem toda hora pro nosso advogado para ver se já estava liberado ou não. Já fazia 3 jogos que eu não jogava, né? E eu tava com saudade de jogar o Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, ele nem sabia se ia poder entrar em campo. Foi um dia inteiro de espera, mas toda essa ansiedade terminou no lugar em que Diego Tardelli mais gosta. A rede esperava por ele e no finzinho do primeiro tempo estavam os dois frente a frente. Douglas Santos sofreu pênalti após a entrada de Léo Moura. O camisa 9 do Atlético não só teve a oportunidade de bater, mas converter e comemorar no tradicional estilo Tardelli o segundo gol do time no jogo. Antes disso, no comecinho da partida, Diego Tardelli cruzou e Luan não chegou a tempo. Logo depois, Douglas Santos mandou uma bomba de fora da área e a bola beijou o travessão de Paulo Vitor. A bola que também foi beijada por Dátolo antes da primeira jogada decisiva da noite. A bola é o mais grande que tem no futebol, então. Vamos lá, então. Às vezes eu vou dar um beijinho, né? Enquanto isso, Tardelli tomava uma água, se preparava para a cobrança de escanteio do argentino, foi para a área e o carinho de Dátolo funcionou. A bola desviou, passou por Tardelli, mas encontrou um baixinho que tem se acostumado a colocá-la no seu devido lugar. O desvio sobra para Luan! Quem assistiu o Atlético jogar no primeiro tempo foi o Flamengo, que não conseguiu finalizar uma vez sequer. Já o Atlético criou oportunidades, não só chegava com perigo, como poderia ter feito mais gols. Se nesse chute de Carlos, Paulo Vitor não tivesse salvado em cima da linha. O Carlos bateu um pênalti. Que defesa do Paulo Vitor, impressionante. O Atlético se impôs no jogo. Trabalho dobrado para o goleiro do Flamengo, que precisou se segurar. E para o resto do time do Flamengo, que viu o Atlético trocar passes por mais de 30 segundos e escutou da torcida atleticana um sonoro alerta. O Atlético vai fazendo um grande jogo e a galera vem junto, de pé em pé. Tardelli perdeu o passo, mas o passe Luan acertou para Carlos fazer mais um gol. A arbitragem anulou ao marcar impedimento. A posição era legal, estava na mesma linha, ele estava com o braço estendido, mas o braço não conta para a situação de impedimento, errou o assistente. O gol mal anulado não fez falta. Desta vez foi Dátolo quem acertou um passe na medida para Luan fazer o terceiro. O artilheiro da noite levou a pior ao se chocar com a trave. Preocupação para os atleticanos que não pensam em perder o baixinho para os próximos jogos. A pancada foi forte ali, vamos ver agora com os médicos. Espero que não seja nada. Estou todo inchado aqui, mas faz parte e quero estar pronto para quarta-feira que vem na decisão da Copa do Brasil. No lugar de Luan entrou Dodô. Nessa confusão na área do Galo, o Flamengo teve a melhor chance do jogo de diminuir o placar. Gente, se der o replay, essa bola entra. Que incrível! Mas nem no replay o rubro-negro chegou lá. E a jovem promessa do Atlético, que entrou no lugar de Luan, selou a goleada. Dodô deixou a marca dele no terceiro jogo consecutivo que fez no Brasileirão. E o Flamengo levou 4 gols do Atlético pela segunda vez no ano. Para quem não iria nem jogar, a noite saiu melhor do que o esperado. Pude participar desse belo espetáculo que a gente fez hoje aqui no Independência. Então esse é o espírito, né? Se a gente for desse jeito, coisas boas vai
estão por vir aí pra gente. Agora são eles que aguardam ansiosos pelos próximos capítulos. Vamos falar do Cruzeiro, tem um cara que tá muito bem, viu? Esse aqui que vai aparecer. Olha o sorrisinho do Everton Ribeiro, gente. Ele estava meio desgastado por causa da sequência de jogos, né? Na última partida do Cruzeiro ficou até no banco de reservas, só que ele quer voltar ao time titular. E a hora é essa, viu? Porque o time pega o Grêmio em Porto Alegre para ficar mais perto do Tetra. Se ele está bem, o time fica bem. Tô bem, agora deu para dar uma descansada. Everton Ribeiro, além do título de campeão brasileiro de 2013, foi eleito craque do Brasileirão. O cara, Everton Ribeiro. Se o ano passado foi bom... Golaço de... Esse segundo ano ainda está sendo melhor ainda. Este ano, o meio-campo do Cruzeiro foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. Está prestes a se tornar campeão brasileiro de novo. E ainda está na final da Copa do Brasil. Se Deus quiser, aí, vamos continuar conquistando títulos, fazendo bons jogos para marcar cada vez mais o nome no Cruzeiro. O nome de Everton Ribeiro já está registrado. É dono de alguns dos gols mais bonitos do time e especialista nas assistências. Tem lançamento preciso pro William, ficou na cara do gol, bateu, gol! Até agora foram 10 no Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro é o jogador de referência do Cruzeiro, o craque do time, responsável por deixar os companheiros na cara do gol. Mas também é o que mais apanha, né, Everton? Tem também esse lado, né, de apanhar bastante. E não é brincadeira, não. O Everton é quem mais sofreu faltas na equipe mineira neste Brasileirão. Ao todo, foram 75. Tem mais pancada, mas dá para aguentar aí até o final do ano. E não precisa ir tão longe. O Cruzeiro já pode se tornar bicampeão brasileiro no domingo. A tranquilidade no Brasileirão pode ajudar o time em um outro momento decisivo. É um peso, né, a menos para a gente poder disputar mais um título. O Cruzeiro perdeu a primeira partida da final da Copa do Brasil para o Atlético. E agora o time de Everton Ribeiro tem que virar o jogo no Mineirão. Tem confiança total, a gente sabe da força que nós temos, principalmente no Mineirão, junto da torcida. E se ele, o maestro do Cruzeiro, está dizendo, a torcida pode confiar. Nunca deixamos de correr um minuto e não vai ser agora no final que a gente vai deixar a desejar. Vamos dar o nosso máximo para a gente conquistar aí esses títulos aí que a gente merece e que também o torcedor espera ter. No pé esquerdo! Gol! Everton Ribeiro! Em São Paulo, inauguração da Arena Palmeiras. A torcida esperou mais de 4 anos para ver o estádio pronto. Moderno e completamente diferente do antigo Palestra Itália. 40 mil pessoas para ver o Palmeiras enfrentar o Sport. E olha só quem fez o primeiro gol da nova arena. Ananias, justamente um ex-palmeirense. E o destino seria ainda mais cruel com o Verdão. Patrick fechou o placar. Sport 2, Palmeiras 0. Botafogo e Figueirense em luta desesperada contra o rebaixamento em São Januário. E o Jobson desperdiçou um pênalti pro Fogão. Pouco depois, o Figueirense marcou o único gol da partida com França. Outros dois que lutam para não cair se enfrentaram em Salvador. Dinei fez 1-0 para o Vitória. O Coritiba empatou com o zagueiro Lucas Claro, final 1-1. Mais um confronto direto na parte de baixo da tabela. O Bahia levou a melhor para cima do Criciúma em Santa Catarina. Gol de Guilherme Santos. Atlético Paranaense e Santos se enfrentaram na Arena da Baixada, em Curitiba, e Robinho fez 1-0 para o Peixe. Badi cobrou escanteio e Kleberson fez de cabeça, final 1-1. No Mangueirão, em Belém do Pará, o Corinthians contou com uma ajudinha do Felipe Macedo, que marcou contra, e o Timão venceu o Goiás por 1-0. O Cruzeiro é o líder com 70 pontos. O São Paulo tem 66.
O Corinthians está em terceiro com 63. O Galo subiu para o quarto lugar com 61 pontos. Inter e Grêmio tem 60. A luta por uma vaga na Libertadores termina no Fluminense, que tem 57. Na outra página, o Palmeiras é o 14º com 39 pontos. Vitória e Coritiba têm 38. Os 4 últimos são Chapecoense, Bahia, Botafogo e Criciúma. O esporte espetacular em clima de decisão. Na Fórmula 1, o duelo entre a emoção e a razão. Lewis Hamilton contra Nico Rosberg. E a rodada que pode decidir o título do Brasileirão. O Cruzeiro tenta se igualar ao São Paulo como o maior campeão da era dos pontos corridos. E o São Paulo enfrenta o Santos com a missão de adiar essa conquista. Vamos mostrar o histórico de Rogério Ceni no clássico que pode ser o último da carreira do goleiro. Domingo, depois do Alto Esporte. Por falar no São Paulo, o time jogou pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Perdeu para o Nacional em Medellín, na Colômbia. Vamos ver o gol? O gol do jogo veio depois dessa falha aí da defesa tricolor. Luiz Ruiz aproveitou 1-0 para o Atlético Nacional e o jogo de volta é na quarta-feira que vem no Morumbi. E olha, gente, a seguir tem Eurico Miranda de volta ao Vasco e o choro da musa. Jaqueline se emocionou ao ser apresentada pelo Minas. E ainda os resultados da Superliga de Vôlei. Até já. Saiu a lista dos indicados para o Prêmio Brasil Olímpico como melhores atletas do ano. No masculino, os mais votados foram esses aqui, ó, gente. O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico nas argolas e medalhista de prata no último Mundial. Marcos Vinícius da Almeida, prata no tiro com arcos nos Jogos da Juventude. E o Thiago Splinter, pivô da seleção de basquete. Vamos agora para as indicadas do feminino, são essas aqui, ó. Ana Marcela Cunha, tricampeão da Copa do Mundo de Maratona Aquática. A judoca Mayra Aguiar, campeã mundial na categoria até 78 quilos. E uma dupla, Martine Grael e Caena Krunze. Elas são as melhores velejadoras do mundo este ano. A cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico vai ser no dia 16 de dezembro, no Rio. Só tem um time invicto no Novo Basquete Brasil. É o Limeira, que lidera o NBB e derrotou o Mogi das Cruzes por 82-72. O Rio Claro venceu o São José por 79-66. O Pinheiros venceu o basquete cearense. O Palmeiras derrotou o Brasília. Hoje o Minas recebe o Macaé às 8 da noite, mesmo horário de Uberlândia e Flamengo no Triângulo. Depois dos sócios, o Conselho Deliberativo do Vasco foi às urnas. Como venceu a eleição do último dia 11, a chapa encabeçada por Eurico Miranda tinha direito a 120 membros. E a de Júlio Brandt, que ficou em segundo, 30. Eles se juntaram aos 150 conselheiros natos e tem vaga permanente. Como a eleição no Vasco é indireta, coube aos conselheiros a escolha do presidente que vai comandar o clube pelos próximos 3 anos. Na prática, apenas uma formalidade. Não houve surpresa. A chapa de Eurico venceu por 190 votos a 26. Dia 2 de dezembro, ele volta ao cargo que ocupou entre 2001 e 2008. A gente tem uma tarefa árdua pela frente, mas eu tenho certeza do seguinte: esses desafios que a gente vai encontrar, com certeza eles vão ser superados. O Vasco não entra em competição nenhuma para disputar, o Vasco entra na competição para ganhar. E, aliás, vou dizendo logo, em especial para ganhar do Flamengo. A seguir, a terceira reportagem da série Impunidade em Campo. Você vai saber por que torcedores proibidos de ir aos estádios ignoram a punição. Estamos de volta com a terceira e última reportagem da série Impunidade em Campo. Hoje vamos mostrar as falhas de fiscalização nos estádios e você vai saber por que torcedores proibidos podem frequentar as arquibancadas livremente. Os torcedores violentos mancham o mundo do futebol e, na maioria das vezes, ignoram as penas impostas pela justiça. A série Impunidade em Campo já mostrou que os infratores ficam proibidos de frequentar os estádios. Deveriam comparecer ao batalhão da PM ou ao juizado especial.
mas não cumprem. O que será então que eles podem estar fazendo num dia de jogo de futebol? Quando essa porta se fecha, centenas de olhos se abrem. 1, 2, 3, 364 câmeras monitoradas nessa sala de controle. São os olhos que investigam tudo o que acontece dentro e fora do Mineirão. Verifica para mim 3 suspeitos aí que estão passando aí próximo à catraca D. O objetivo é evitar que algo saia do controle, mas se sair, conseguir identificar os culpados. Qualquer ação de qualquer torcedor aqui durante o estádio está sendo monitorado e registrado. Isso pode ser visto no momento ou quando a gente precisar. No Mineirão, a segurança é responsabilidade da Minas Arena, empresa que administra o estádio. No Independência, a tarefa é da Arena Independência. São elas que revistam os torcedores antes de eles entrarem ao estádio. Também verificam as faixas, bandeiras e instrumentos musicais das torcidas organizadas. Tudo para evitar que objetos proibidos passem escondidos. Mas nem sempre dá certo. 21 de setembro de 2014, Cruzeiro e Atlético se enfrentavam no Mineirão. Antes do fim do primeiro tempo, um estrondo. Bombas e rojões disparados pelas torcidas. Como os objetos entraram no Mineirão? Uma semana depois, a punição. 3 torcidas organizadas ficaram proibidas de acessar os estádios durante 6 meses. Nenhum adereço delas seria permitido. O torcedor, ele pode entrar. Ele não pode entrar caracterizado. Então, se ele trouxer algum boné, camisa, faixa, infelizmente ele vai ter que descartar esse material, ou ele vai guardar no carro dele, ou vai entregar para uma pessoa levar embora. Porém, mais uma vez, a fiscalização deixou falhas. No primeiro jogo após a proibição, encontramos no Mineirão torcedores com roupas da Máfia Azul, uma das torcidas punidas. Se eu tenho autoridade, eu proíbo. Agora, o que é proibir a torcida organizada? Tirar a camisa? Não, você tem que prender o marginal. Ele vai tirar a camisa, mas ele continua sendo marginal. Teve uma torcida em São Paulo que mudou o nome. Você bater na cara da gente. Mudou o nome. Não é torcida organizada, não é bandido. Ele tem que prender. E nem é preciso se esconder por trás de uma camisa para entrar de forma ilegal nos estádios. Para comprar o ingresso, os torcedores não precisam mostrar a carteira de identidade. Com isso, é possível que pessoas que praticaram violência e foram proibidas de acessar as arquibancadas voltem ao local onde não deveriam estar. Para nós, a pessoa chegou, comprou o seu ingresso, ele tem direito a entrar, tem direito a sentar e pode torcer, né? Então, nós, operadores do estádio, a gente não tem métodos e maneiras de identificar se aquele torcedor que está chegando, ele é ou não infrator. Existe uma frustração ao perceber que aquela medida legal, legítima, não surtiu efeito. Porque você corre o risco, inclusive, de se deparar com aquela mesma pessoa frequentando um estádio. É possível. Se as pessoas não estão conseguindo que os punidos cumpram a pena, se eles não estão na delegacia, se eles não estão onde é que eles têm que se apresentar e o time deles está jogando na cidade, provavelmente eles devem estar no estádio. A ação dos vândalos atinge os próprios clubes. O conflito entre atleticanos e cruzeirenses no Clássico de Setembro causou a perda de um mando de campo para cada um dos times. Não adianta o Tribunal de Justiça Desportiva ou a Justiça Desportiva do Brasil punir o clube, achando que ao punir o clube ele vai fazer com que esse torcedor tenha um comportamento diferente, porque não vai. Isso não está acontecendo. Então, agora temos que prender bandido, botar toga, julgar e tomar conta deles lá na cadeia. O espetáculo está sendo prejudicado pela impunidade.
A justiça busca o equilíbrio. E fica a pergunta: o que fazer com esses torcedores? No que se refere aos fatores sociais, não quer dizer que levando essa pessoa ao cárcere, ela irá aprender, ela sofrerá a prevenção necessária. E o segundo fator econômico também, porque situações mais simples, em que não cabe o cárcere custa para o Estado, cada preso, um valor que é significativo. Então nós precisamos que a legislação ela seja eficiente nesse sentido, porque do contrário, nós vamos continuar enxugando gelo. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que estuda adotar uma tornozeleira eletrônica para monitorar os torcedores punidos. A Polícia Militar quer propor um projeto de lei para dar certificado às torcidas organizadas que promovam a paz. Essas torcidas terão que manter um cadastro de todos os integrantes e não poderão ter pessoas envolvidas em crimes. Para você, uma boa tarde.